WW especial, bem-vindos todos vocês. Vamos falar uma palavra bem castiça, qual é o clima entre vocês a respeito das eleições? Eleitores, cidadãos, qual é, vamos dizer, a expectativa? Não, a expectativa é muito rebuscada. Queria uma coisa mais simples. Como é que vocês estão se sentindo antes dessa eleição? É isso mesmo o tema desse programa. Qual é o humor, né, que o eleitor manifesta hoje? É captado por pesquisas, é captado por analistas? Porque isso tem muito significado político evidente para as eleições aqui e também fora. Eu acho que as coisas não estão descorrelacionadas, né? Eu vou tentar compartilhar o que eu vejo das nossas pesquisas do sentimento de apreensão da população brasileira hoje. Na dimensão, foi mencionada aí a dimensão da segurança pública. A segurança pública é um tema, apesar do Brasil não viver um conflito armado externo, o Brasil é um dos países com índices de segurança pública bastante alarmantes, né? E mais importante, né, a sensação de insegurança é uma sensação muito disseminada entre a população. Inclusive agora, eu acho que nesse ciclo de 4 anos, agora ganhou uma dimensão muito forte o tema do feminicídio, violência contra a mulher, que ou não era reportado antigamente, a gente não tinha uma estatística que plenamente refletia a realidade, mas agora passou a ser reportado e passou a ser um tema, além de todos os temas de segurança pública que sempre foram amplamente debatidos, né, na opinião pública, né? Roubo, furto, assalto, homicídio, crime organizado. Então, o Brasil vive, a população brasileira vive um tema de segurança pública que traz uma apreensão diária para as pessoas, na mobilidade, na segurança, enfim. No lado da economia, eu concordo com você. A gente tem os indicadores de economia, de desemprego, de inflação, de crescimento econômico, até não são indicadores punitivos, né? Não são indicadores ruins, muito pelo contrário. Por outro lado, a gente vive uma questão no Brasil que até, de alguma maneira, tem um paralelo com os Estados Unidos, que é a questão do custo de vida, né? Que é a palavra agora que está na moda. Quando eu fiz faculdade de economia não existia essa palavra, agora existe affordability, né? Capacidade de arcar com os custos de vida. Então, as pessoas hoje no Brasil estão mais endividadas, elas até têm trabalho, têm renda, mas a renda ela não comporta os gastos e os custos de vida, principalmente nas regiões metropolitanas do país. E, obviamente, que esse endividamento, essa incapacidade de arcar com os custos da sua rotina, da sua vida, trazem um grau de apreensão enorme, né? E, além disso, William, só para completar aqui, a gente tem uma nova geração, né, uma juventude que, obviamente, no Brasil não tem as mesmas condições que a geração anterior teve no seguinte sentido. A gente fez uma geração dos anos 90, dos anos 2000, que claramente o Brasil melhorou de vida em diversos aspectos, no aspecto de saúde, no aspecto de economia, no aspecto até de educação. E essa geração que está vindo agora está com muito mais dificuldade de traduzir, por exemplo, anos de educação em renda, de conseguir uma capacidade de geração de renda que faça com que a sua vida seja melhor ou igual à da geração anterior. Então, essa combinação de apreensões, obviamente, que está ligada com a política, porque eles vêm na política não resolvendo esses problemas, e isso vai se traduzir no sentimento que eles vão para a urna agora em 26. Né? Houve, até na última eleição, um chamamento, por exemplo, até para o jovem participar mais. Né? E houve essa resposta. O jovem, naquele momento, o que talvez a gente tenha de diferença da última eleição para essa foi até o engajamento das pessoas que estavam ali, ou uns querendo a troca do presidente, outros querendo a permanência, mas você ainda via ali o embate. Mas hoje, William, você não vê mais esse engajamento. Então, um sentimento de frustração, né? Como foi falado aqui, as pessoas, a geração dos anos 90 e de 2000, elas tiveram esse acesso, elas não conseguem transformar isso numa perspectiva melhor de vida. E o que vem aí? O sentimento de frustração. É o desemprego do diplomado, né? Exatamente. Aí o sujeito ele não entra na estatística do emprego porque ele está no subemprego, eventualmente lidando com a economia informal, mas esse desemprego, ele está também baixo quando a gente olha, são
por N razões, que não apenas pelo fato de a gente ter uma economia pujante, uma economia que está efetivamente gerando emprego de qualidade, né? E a gente não vê nesse momento também o governo modernizando esse tipo de discurso. Veja que a gente está discutindo temas como questão de inteligência artificial, e será que o Brasil está preparado para isso? A gente tem uma geração sendo formada para efetivamente lidar com isso? É claro que a gente não tem. Agora está se falando nessa questão de minerais críticos, mas o Brasil teve essa mesma discussão quando foi a descoberta do pré-sal, falou, vamos aqui usar esses recursos para dar um impulso na educação. Isso já faz 20 anos. Exatamente. E o que aconteceu de lá para cá? Não aconteceu muita coisa, William. Então, o Brasil parece que, mais uma vez, está perdendo esse bonde da história. A gente está ficando para trás e o discurso político ele não é modernizado. Ele acaba ficando preso nessas intrigas, nessas brigas, nessas coisas que efetivamente não resolvem o dia a dia das pessoas, né? Se discutir o que a gente está vendo aqui de comunismo ou capitalismo, essas coisas, ela é muito mais uma briga de engajamento no sentido social, no sentido de mídia social, do que efetivamente um engajamento de busca de melhora social. É isso que a gente hoje está vivendo. E aí esse sentimento de frustração na população brasileira é muito forte. As pessoas sempre tentam estabelecer, particularmente quem está lidando com análise política e análise de risco, que é o caso de nós quatro aqui. As pessoas sempre tentam estabelecer uma ligação entre um comportamento político e algum tipo de questão social, material, ali, vamos colocar a cultura também ali, cultura entendida no sentido mais amplo. Seria a percepção de estagnação, que no fundo é o que você está descrevendo, né? E, de fato, aí as estatísticas confirmam, o Brasil é um país estagnado. Nos últimos 40 anos, a nossa diferença para as economias mais avançadas permaneceu a mesma. A nossa produtividade, a produtividade do trabalho, de todos os meios que formam a produtividade, está parada de forma perigosíssima. E isso também há 40 anos. Seria uma possível tentativa de explicação? No fundo, o eleitorado, a grande massa das pessoas, sente a estagnação, embora nem saiba o que a palavra signifique, e a partir daí demonstra esse comportamento, porque o desânimo é um comportamento. Você sabe, William, eu até estava pensando em fazer, acho que foi bom esse ponto, porque acho que no Brasil a gente se acostumou durante um longo período a trazer um olhar muito voltado para as regras do jogo, um olhar meio institucionalista, né? E aí dava a sensação de que o Brasil caminharia aí por um período de estabilidade democrática, com crescimento econômico. As instituições estão funcionando. Isso, né? Quantas vezes a gente não fez esse tipo de discussão? Então, acho que esse foco nas regras do jogo, deixando de lado esse ponto que você trouxe, que é a estrutura material, as condições materiais, não necessariamente nos termos marxistas tradicionais, mas de alguma maneira das bases materiais desses conflitos, né? Não é por um acaso que a sociedade hoje é dividida e ela percebe as coisas de maneira muito diferentes. Então, acho que tem um ponto, sim, que é importante, que ainda não foi traduzida para a arena política, por atores percebidos como legítimos, democráticos, enfim. Essa mudança estrutural que a sociedade brasileira passou, muito embora em termos agregados dessa sensação de que nós estamos estagnados, mas a composição da sociedade é uma composição muito diferente. Então, se a gente pensar nos termos clássicos, né, a gente tem hoje uma sociedade pós-industrial, né? Todo mundo chamou atenção, os economistas, para o processo de desindustrialização supostamente precoce. Isso tem uma dimensão social. Os números mostram isso. O emprego hoje está nos serviços, não está no serviço. E esse deslocamento do emprego para o serviço, ele tem uma dimensão política, né? que é procurar novas agendas para dialogar como é que a gente pensa o trabalho. Esse é um tema super comum, porque é um trabalho diferente, entre aspas, é um trabalho remoto. Hoje é um trabalho que é mais difícil da classe trabalhadora se unificar, porque ela não é percebida como uma classe.
dado que hoje ela está trabalhando de casa, ela decide se ela vai ou se ela não vai, ou que horas ela vai fazer ou não vai fazer, ou tem muito mais autonomia, obviamente não decide assim livremente, né? Informado por algum tipo de constrangimento. Mas é diferente de você estar num chão de fábrica que tem um sindicato que é a organização que te representa e dá essa sensação que você é o que o Lula viveu 45 anos atrás. E que explica muito bem uma parte da explicação do crescimento do PT ao longo a partir dos anos 80, vamos colocar assim. Então, eu acho que olhando essa relação do material com o político, eu acho que tem sim esse componente que a gente ainda não encontrou. Seja porque a esquerda parece ainda não ter as respostas para além da sua visão mais tradicional, seja porque houve uma mudança importante na direita, né? No perfil da maneira de fazer política e no perfil de que é essa direita que está chegando. Então, eu acho que faz muito sentido, sim, a gente tentar casar essa base, essa questão sociológica por trás da explicação desse mau humor com a política. É super interessante isso no Brasil, né? Geralmente é um estado assim de mudança, né? De sensação de que as coisas estão na dimensão errada e de que é preciso buscar uma solução alternativa para melhorar a vida das pessoas, para mudar. Geralmente ela vem associada a uma oportunidade, a uma janela de oportunidade para aqueles candidatos ou candidatas que se colocam como fora da política, antissistema. E a gente viveu isso no mundo, até de alguma maneira continua vivendo em algumas eleições mundo afora. E a gente viveu isso muito fortemente na eleição de 2018, onde o próprio Jair Bolsonaro se colocou como antissistema e carregou muita gente, né, nessa onda, né? Essa eleição de 2026, ela apesar de ter elementos de sentimento antissistema, né, justamente as pessoas estão avaliando mal os governos, a sensação que a política está no lado errado, o escândalo de corrupção, etc. Eu sinto que o sistema político brasileiro criou uma armadilha à renovação e uma armadilha a novos entrantes ocuparem o espaço que meio que o eleitor hoje está se sentindo quase que anestesiado, né, por essa armadilha. Eu vou explicar o que eu quero dizer. A gente não tem, se você olhar friamente, um grau de renovação na eleição presidencial, como o colega mencionou, a gente vai ter quase que a mesma escolha de 2022, sendo que o Lula é uma figura bastante única no mundo, né? Ele vai estar presente, das últimas 10 eleições, ele está presente em 7, incluindo 2026, provavelmente ele vai ser primeiro ou segundo nessas 7, que é assim, no mundo democrático não tem um candidato que se compare ao Lula nessa estatística. No lado das eleições proporcionais, a gente tem, apesar de ter mudanças de nomes, né, no parlamento, a gente tem uma estrutura de não renovar, né, de que quem está no poder, inclusive agora com muito recurso financeiro para poder se reeleger nos congressos, nas assembleias. E a gente ainda, para completar nesse ano, que é um aspecto interessante que eu queria trazer, que a gente tem em 2026 um grupo de governadores em reeleição bem avaliado, né? A gente tem governadores que estão melhor avaliados, por exemplo, que o presidente da República. Então, a gente provavelmente vai ter um grau de reeleição a nível estadual muito alto. Então, é super interessante essa dicotomia cognitiva entre a sensação do eleitor de que o sistema não está funcionando, que os partidos não respondem às demandas, que os políticos vivem em outro planeta quase em termos de preocupação, mas, ao mesmo tempo, uma estrutura dada que, na prática, impossibilita, né, uma renovação significativa em qualquer instância de poder, né? É uma crise de representatividade insuperável, é uma descrença no funcionamento do sistema político também insuperável, reforçado porque o sistema político, por tudo isso, também não funciona. Ele é interessante porque a gente olha, ao longo do tempo, o nível de abstenção e de não comparecimento das urnas no Brasil tem aumentado. Está quase um terço. Isso fica muito claro que as pessoas estão desencantando. Por mais que as pessoas queiram renovação, mas elas se sentem frustradas, elas sentem que o problema dela não é endereçado. E as regras também, elas são criadas que favorecem muito a reeleição, inclusive, dificulta muito a renovação. Se você olhar, por exemplo, historicamente, 98, 94, 2014, 2022, o presidente da República melhorou consideravelmente seus índices de popularidade. Por quê?
porque ele gastou muito dinheiro. A gente está vendo isso agora. Somatório de gastos do governo, medidas eleitorais para o governo, já ultrapassa 200 bi. Então, no Brasil, você tem um índice de reeleição nos poderes executivos estaduais e municipais elevadíssimo. Para deputado, para senador, a mesma coisa. E mesmo quando você vê uma renovação, William, é também do mesmo grupo, né? Aí fala-se, vamos criar... Agora, veio quando o financiamento privado de campanha foi absolutamente condenado, disse, não, a solução é o financiamento público. Isso criou ainda mais dificuldade, porque você cria um partido, ele inicialmente ele não tem mais acesso a essa montanha de recursos, que é quase 6 bilhões de reais aí para dividir entre os partidos e fazer campanha. Como é que você tem essa... E esse dinheiro, ele é dividido, compartilhado entre as candidaturas, conforme quem decide? As lideranças partidárias. Então, não é um sistema que permite a renovação, não é um sistema que abre essa possibilidade de renovação para oxigenar, né? Então, ela é um sistema que vai criando mecanismos de defesa e quando se ataca de um lado, vem uma solução do outro lado para esse sistema ir se perpetuando. Então, é de fato uma armadilha que a gente se encontra hoje. Primeiro, assim, eu concordo com essa leitura de que a estrutura do sistema político brasileiro está cada vez menos aberta à renovação. Porque não só na eleição presidencial, que é uma eleição que tradicionalmente é mais difícil de entrar, porque é uma eleição nacional, que tem um custo alto, que tem que fazer articulação em 27 estados, então é difícil ter essa quebra de fato. Isso não é hoje, não é nosso, não é no Brasil de agora, mais ou menos sempre foi assim. Sempre a eleição presidencial é concentrada em duas forças, aqui e acolá, numa terceira. Mas, de resto, a regra é essa estabilidade. O que eu acho que é mais grave, William, e aí depois também para conversar com essa conexão entre regra do jogo, estrutura e a demanda social, o que eu acho mais grave é que nós estamos fechando também as eleições legislativas para essa renovação. Porque se espera que esse movimento no legislativo ele apareça com um pouquinho mais de clareza. Porque é um sistema proporcional, porque ali está toda a diversidade. Só que as reformas políticas que a gente tem feito, a gente que tanto demandou reforma política, mas está vindo um efeito contraproducente que o Cristiano sugeriu. Tem cláusula de barreira agora, ou seja, cada vez mais, para um partido ser representado, tem que ter um número mínimo de votos. Que a gente achava que tinha que ter. Que tinha que ter porque a gente era muito fragmentado, né? Lembra quando a gente reclamava da fragmentação? Agora a gente está começando a reclamar da concentração. Passamos a pensar no modelo alemão, que tem uma cláusula de barreira de 5%. Imagina quando a gente chegar nos níveis de 5%, né? Porque é uma escadinha aqui no Brasil, imagina se a gente chegar no nível de 5%. Então tem cláusula de barreira, tem o financiamento de campanha, né? Que é muito concentrador, porque basicamente agora quem é grande tem muito dinheiro, com muito dinheiro fica grande na eleição futura. Então eu acho que isso é preocupante. E para trazer, digamos, a cereja do bolo desse momento meio pessimista, né? Daqui a pouco a gente precisa encontrar alguma luz no final. Eu acho que essas categorias ajudam pouquíssimo, otimista ou pessimista. Eu acho que o fundamental é saber se a gente é capaz de captar e interpretar os dados da realidade, é um dado da realidade. E acho que aí a coisa mais perversa de tudo isso é a dimensão da rede social. Assim, rede social não é um instrumento que opera numa lógica de pluralidade, numa lógica de respeito à diferença, de construção de acordos. Qualquer expressão que a gente usa para a política pelo contrário, moderna, né, Rafael? Ela incita muito mais a divisão e divisão, conflito. a lógica de funcionamento dela. Se espera que partidos venham a público convençam a gente de que determinada plataforma é boa, convençam a gente de que determinada política é justa do ponto de vista social. Essa é uma das tarefas da elite política. A rede social e a política por rede social, ela é o contrário. Ela é nichada, ela é exagerada, ela é radicalizada, ela fala... Para cada público, a gente consegue construir hoje uma mensagem. Como é que você vai ter essa percepção de construção, de acordo, de ponte, de renovação? Queria agradecer muito a você, Maurício Moura, doutor em Economia e Gestão Política, pela participação remota aí de Washington. Muito obrigado.
Agradeço aqui o nosso parceiro de conteúdo aqui no WW, Cristiano Noronha, a presença aqui no estúdio. Ao Rafael Cortes, igualmente, meu muito obrigado, Rafael, pela presença aqui conosco. Meus agradecimentos especialmente a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal.